Amados irmãos e irmãs, nós começamos uma série de meditações sobre a escatologia cristã. Temos falado sobre a vida após a morte. E hoje nós iremos meditar especificamente sobre o dogma do purgatório. Nós iremos refletir sobre esta realidade. A verdade do purgatório é um dogma de fé. A primeira coisa que nós devemos saber é que se trata, repito, de um dogma de fé. Isso significa que é uma verdade revelada, é fé apostólica. Não é facultativo crer ou não crer no purgatório. Eu preciso sublinhar isso. Se você é católico e deseja crescer na sua catolicidade, você precisa saber que a fé no purgatório não é algo facultativo. E aqui eu gostaria de dizer assim para você, meu irmão, porque alguém poderia afirmar: eu não entendo esse ensinamento. Eu escuto muitas pessoas, recebi inclusive mensagens de pessoas perguntando exatamente sobre o purgatório. Você pode dizer: eu não entendo esse ensinamento. Eu primeiro quero lhe dizer que não é pecado não entender alguma coisa. Não tem nenhum problema com você se você não compreende, sobretudo porque no mundo que nós vivemos somos bombardeados, vamos dizer assim, pela propaganda protestante que colocam em xeque essa verdade. Agora, o que eu preciso lhe dizer é que eu entendo que você não compreenda. O problema é se eu não entendo e eu não aceito. Porque não existe uma equação. Aquilo que eu não entendo não é verdade. Esse tipo de lógica não funciona. Não é porque você não entende o purgatório que ele é menos verdadeiro. Por exemplo, eu não entendo como é possível que um avião pesando tantas toneladas, eu realmente não entendo isso. Um avião pesando tantas toneladas consegue voar. E nem por isso, eu repito, eu deixo de viajar. Não é porque eu não entendo que eu deixo de viajar num avião. Eu faço a opção de voltar para o Brasil de barco. Eu não vou voltar para o Brasil de barco porque eu não entendo como é que um avião voa pesando tantas toneladas. O que eu estou querendo dizer para você, amado irmão, é que eu não entendo e, consequentemente, eu não acolho. Isso não é católico. Isso não é uma atitude católica. Isso não é uma atitude evangélica, de forma alguma. Você precisa ficar claro isso. Por quê, amado? A lógica não é... A lógica, na verdade, eu não entendo, mas eu acolho. Por quê, irmão? Na fé é assim. Eu não acolho o que eu entendo, mas sim, eu entendo porque acolho. Preste bem atenção, eu estou explicando isso para você. Mas se você não acolher, se você for uma pessoa que está fechada para a fé, eu posso dar aqui os melhores argumentos. E nem assim você vai ficar convencido da verdade do purgatório. Então, o que eu estou querendo dizer, fazendo um resumo, não é pecado não entender. O problema é você dizer que não é verdade porque você não entende. Esse é que é o problema. E depois como católicos, nós acolhemos, e porque acolhemos uma verdade revelada, estaremos aptos a entendê-la. Você poderia, então, agora perguntar assim. Então, tendo dito isso, que o ponto de partida é a acolhida da fé. Nós vamos para o segundo momento da nossa exposição. Onde é que na igreja, onde é que a igreja fala sobre purgatório? Primeiro, eu gostaria de dizer que
A verdade sobre o purgatório foi estabelecida em 2 concílios. O concílio de Florença, no século XV, e o concílio de Trento, no século XVI. E onde é que você encontra a explicação sobre o purgatório no catecismo da Igreja Católica? Se você não tem um catecismo, adquira. Então você pode depois, por si mesmo, ir no seu catecismo e ler lá, até sozinho, nos números 1030 a 1032, vem explicando bem direitinho o que é o purgatório. Ali você tem uma explicação maravilhosa sobre o que é purgatório. Então, depois, vamos à segunda pergunta. O que é que o catecismo nos diz? Se você vai lá no catecismo, vai explicar o seguinte: quem vai para o purgatório? Os que morreram na graça e na amizade de Deus. Primeira coisa, vai para o purgatório aqueles que morreram na graça de Deus. Aqueles que morreram, ou seja, quem vai para o purgatório? Aqueles que estão seguros da salvação eterna. Nós já dissemos aqui que o purgatório só tem uma porta de saída e é para o céu. Então, quem vai para lá? Aqueles que estão na graça. Quem está perdido, quem morreu fora da comunhão de Deus, não vai para o purgatório, não passa pelo purgatório. Depois, a pergunta é: por que o purgatório? Aí o catecismo também vai explicar: para uma purificação, para obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então o purgatório é para a purificação. Preste bem atenção nisso. O purgatório é para purificação. Amados irmãos e irmãs, aqui nós já entendemos que o fogo, chamado fogo do purgatório, é absolutamente diferente do fogo do inferno. A expressão fogo, claro que é uma metáfora, é uma imagem bem significativa. Por quê? Porque o fogo pode servir para 2 coisas, né? Na Bíblia, esse símbolo do fogo, ele é polissêmico, ele tem mais de um significado. Então o fogo do inferno é sinônimo de punição, mas o fogo do purgatório é sinônimo de purificação. Preste bem atenção. O fogo do purgatório é sinônimo de purificação. Então são coisas diferentes. São realidades diferentes. O fogo do purgatório é uma coisa, o fogo do inferno é outra. São realidades que não podem ser assimiladas. Então veja, onde é que eu encontro essa realidade? Se você pega a Bíblia, a Escritura usa a imagem do fogo com os 2 sentidos. Tanto na Bíblia se fala de fogo do inferno, mas também na Bíblia se fala, amado irmão e irmã, de fogo do fogo. Shalom and welcome to his... de fogo do purgatório. Também fala de fogo de purificação. Isso aqui a gente precisa ficar claro para nós, não é? Ficar claro para nós. A Bíblia fala de fogo com purificação. Você pega lá em 1 Coríntios 3,15. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Por quê? Porque o fogo purifica. Essa imagem também aparece em 1 Pedro 1,7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, é provado pelo fogo. A imagem do fogo é usada como uma metáfora para falar de purificação, né? De purificação. Essa é uma verdade bíblica, né? A Escritura usa essa imagem com esses 2 significados. Acho que ficou claro para nós esse sentido do fogo. Isso aqui é importante
para nós, né? Isso aí já tá mais ou menos claro. O que eu preciso agora nesse momento ter presente, amado irmão, amada irmã, é que o purgatório, a ideia do purgatório é uma preparação para o céu. Por quê? Porque pode acontecer de você viver a sua vida de comunhão com Deus, você ama a Deus, mas existem muitas realidades em você, existem muitas realidades no seu coração que não podem chegar junto de Deus. Existem algumas dimensões da sua vida que não foram purificadas. Por exemplo, alguns vícios, algumas realidades suas que não foram evangelizadas, que não foram consagradas a Deus. Então isso não pode chegar a Deus, porque Deus é santidade. O céu é estar com Deus. Eu acho que o Rafael aqui já deixou claro ontem. O céu é estarmos com Deus. E se Deus é santo, nada de impuro pode chegar lá. Então precisa ser purificado para poder chegar na presença de Deus. Isso é uma realidade óbvia. Está mais ou menos clara para todos nós. E aqui eu lembro, amados irmãos, amadas irmãs, aquela passagem lá de Mateus 12:32, que diz assim: se porém falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Ou seja, tem pecados que podem ser perdoados no século vindouro. Ou seja, essas dimensões da vida que precisam ser purificadas. Agora alguém poderia dizer assim: então quer dizer que a pessoa muda depois da morte? Não. Eu já expliquei para vocês que o céu é para quem viveu em amizade com Cristo, quem já optou por Cristo. Não é que há uma mudança depois da morte. Depois da morte tem dois caminhos: o céu ou o inferno. O purgatório é para quem vai para o céu. Entendeu essa lógica? Agora, você poderia se perguntar: e de onde vem essa fé, essa realidade do purgatório? Veja, a Bíblia não é que tem uma passagem da Bíblia especificamente dizendo: olha, aqui está a doutrina do purgatório. Mas na Bíblia você pode entrever essa verdade. Por exemplo, quando você lê as Escrituras, lá em 2 Macabeus 12:46, eu falarei de todo o capítulo. Ali, nessa passagem, se relata dos judeus que morreram e nas suas roupas foram encontradas imagens de ídolos, né? Eles morreram em pecado, mas eram judeus. E o que foi que a Escritura registra? Diante da constatação de que aqueles homens morreram em pecado, foi tomada essa decisão que está escrito aí, de se celebrar sacrifícios expiatórios pelos que morreram, para que sejam purificados de suas faltas. E aí a Escritura diz que é um bom pensamento orar pelos mortos. Então, se você perguntar de onde vem a prática de rezar do purgatório, a nossa resposta será: é uma verdade de fé apostólica. É uma verdade de fé apostólica. Eu vou aqui colocar para vocês, amados irmãos, o seguinte dado. Porque algumas pessoas costumam dizer que essa doutrina é uma doutrina medieval. Isso não é verdade. A fé no purgatório é uma fé apostólica. Por isso é um dogma de fé. Ou seja, foi algo que se acreditou sempre, em todos os lugares e por todos. Crido sempre, crido em todos os lugares
crido por todos. Só para dar um exemplo de que sempre se acreditou na realidade do purgatório, e aí acontece que na igreja sempre se rezou por aqueles que morreram. Daqui se vem a fé no purgatório. E aí você precisa entender o seguinte: se reza por quem morre, pelos que morreram, aqui está implícita a fé no purgatório. Porque quem está no céu não precisa de oração. Quem está no inferno, oração não adianta. Então a oração é para quem está sendo purificado. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa que eu aprendi com Dom Henrique. Porque algumas pessoas, os seus pais morreram, ou alguém muito querido morreu, e eles, fulano morreu, eu não posso mais fazer nada por ele. Você pode sim. Você pode rezar por essa pessoa. Você pode orar por ela. E aí você está dizendo assim, mas essa pessoa não já está no céu, no inferno, no purgatório? Veja, a eternidade é uma realidade atemporal. Atemporal. Nós não podemos imaginar que lá no céu é o dia 6 de 11 de 2020. A oração que eu faço hoje por meu pai vai servir para ele. Vai servir para ele. Essa é a minha esperança. Que possa ajudá-lo a se purificar para ver a face de Deus. E essa prática do orar pelos mortos sempre aconteceu. É desde a igreja antiga. Se você for a Roma, em Roma existem as catacumbas. O que são catacumbas? São cemitérios subterrâneos, onde os cristãos eram enterrados. Então eu visitei já várias vezes as catacumbas em Roma. No ano 2000 eu tive a ocasião de visitar as catacumbas de São Calixto, de São Sebastião. E uma das coisas que a arqueologia cristã revela, que está presente ali, é que os cristãos rezavam pelos que morriam. Estava ali registrado, naquele local das primeiras comunidades cristãs. Você vai encontrar placas como essas, onde se reza: Senhor Jesus, recorda de nossa filha. Está lá no cemitério de Domitila. Então a prática de rezar pelos mortos era conhecida na igreja antiga e também bíblica. Está aí na escritura que os judeus mandaram oferecer sacrifício por aqueles que morreram em pecado, não é? Que caíram na fraqueza de ter nas suas indumentárias imagens e ídolos. Então, amados irmãos e irmãs, está claro para nós que a realidade do purgatório foi algo que foi crido sempre, por todos e em toda parte. Então, só recapitulando, o purgatório não é castigo. O fogo do purgatório é sinônimo de purificação para se ver a Deus, se chegar até Deus. Segundo, essa verdade não está, aí a gente tem que ser muito sincero, não está assim numa declaração formal da Bíblia, pode ser subentendida. Depois é preciso também dizer com muita clareza, é preciso dizer que a fé no purgatório se deduz da prática. A gente costuma repetir, da prática litúrgica, a gente costuma repetir aquela máxima: lex orandi, lex credendi. Se não existisse purgatório, não teria sentido rezar por quem morreu. Por quê? Se só fosse céu e inferno, quem está no céu não precisa de oração. Pelo contrário, reza por nós. Nós é que somos beneficiados por suas orações. Daí os milagres. Quem está no inferno, oração não adianta. Então a prática da oração pelos mortos nos leva a deduzir, a concluir exatamente a realidade do purgatório. A realidade da purificação para chegar até Deus. Pessoalmente, eu aqui posso dizer com muita clareza que se eu morresse hoje, eu não tenho dúvida, para o inferno eu não iria, porque eu creio em Nosso Senhor.
Eu amo a Jesus e essa é a minha esperança de ir para Ele, estou lutando para isso. Agora, dizer que eu estou pronto, plenamente pronto, eu não, em sã consciência, não posso dizer isso. Então, se eu morrer, por favor, rezem por mim, celebrem uma Santa Missa por mim. É uma caridade que vocês fazem, viu? Então, amados irmãos e irmãs, o purgatório é a purificação para chegarmos a Deus. Eu espero sinceramente que essas colocações possam ajudá-los a crescer na fé. Não sei se poderia ter sido melhor, mas acho que ajuda isso que nós estamos colocando. Sim, por fim, tem uma última realidade, um último aspecto que eu penso que seria curioso. Foi uma tabela que eu vi em um livro de escatologia, que talvez possa nos ajudar graficamente a entender. É o seguinte, a nossa vida, nós temos uma meta a atingir. Lá em Efésios 4:13, nos diz que essa meta é a estatura de Cristo. Deus colocou uma meta para nós, a estatura de Cristo. O que vai acontecer, e daí a necessidade também do purgatório, é que se eu morro e não atinjo essa meta, então tem duas possibilidades, ou melhor, três. Ou eu me perco, porque não atingi a meta, ou a teoria da reencarnação, que a pessoa tem que voltar para até chegar à meta pretendida, ou então a ideia do purgatório. Eu caminhei até a minha meta, não cheguei até lá, mas a graça de Deus, pelo abraço de Cristo, eu sou purificado, sou elevado até a estatura de Cristo. No purgatório é o abraço. Dom Henrique dizia que o purgatório é o abraço de Deus no fogo do Espírito que nos purifica dos nossos pecados e nos torna aptos para vermos a face do Senhor. Então, é o fogo do Espírito Santo que nos envolve e nos purifica de todas as nossas imperfeições, de todos os nossos limites, para podermos ver e chegar até a graça de Deus. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Faça o seu comentário do vídeo, deixe o seu like, seu dislike, manifeste as suas dúvidas nos comentários do vídeo e esperamos sinceramente que ele possa ter lhe ajudado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.